Psoríase e a Clínica do Desamparo. O que a pele revela sobre o sofrimento humano. Sou o Dr. Iron Gonzaga, dermatologista. Hoje eu quero conversar sobre algo que raramente aparece quando falamos de dermatologia, mas que quem atende pacientes todos os dias reconhece rapidamente. A psoríase é conhecida como uma doença inflamatória da pele, mas na prática clínica ela quase nunca é apenas isso. Muitas vezes ela aparece acompanhada de algo mais profundo: sofrimento emocional, vergonha, sensação de exposição, dificuldade nas relações e, em muitos casos, uma experiência que a psicanálise chama de desamparo. No consultório dermatológico, frequentemente encontramos pacientes que não chegam apenas com uma doença cutânea. Eles chegam com uma história de sofrimento que envolve o corpo, a identidade e a relação com o mundo. Pessoas com vergonha do próprio corpo, medo do olhar do outro, isolamento social, perda de autoestima. Por isso hoje eu quero explorar uma pergunta importante. Será que a dermatologia, muitas vezes sem perceber, se torna também uma clínica do desamparo? Para refletir sobre isso, vamos conectar três campos: dermatologia clínica, psicodermatologia, psicanálise. Relato clínico 1. Quero começar com uma cena muito comum no consultório. O paciente jovem chega para a consulta com psoríase nos cotovelos e nas pernas. Do ponto de vista dermatológico, não é um quadro grave, mas durante a consulta ela diz: doutor, eu parei de usar vestido. Quando pergunto por quê, ela responde: porque as pessoas ficam olhando. Nesse momento fica claro que algo importante está acontecendo. A doença não está apenas na pele, ela mudou a relação dessa pessoa com o próprio corpo. Experiências semelhantes são descritas em estudos sobre estigmatização em pacientes com psoríase. A psoríase é uma doença muito além da pele. A psoríase é uma doença inflamatória crônica mediada pelo sistema imune. Hoje sabemos que ela envolve vias inflamatórias como o eixo interleucina 23 TH17, responsável pela ativação imunológica e pela proliferação de queratinócitos que produzem lesões típicas da doença. Estima-se que a psoríase afete cerca de 2 a 3% da população mundial, mas o impacto da doença vai muito além da pele. Diversos estudos mostram que pacientes com psoríase apresentam maior prevalência de ansiedade, depressão, estresse psicológico, isolamento social e prejuízo da qualidade de vida. Em muitos casos, o sofrimento psicológico não se correlaciona diretamente com a gravidade das lesões cutâneas, ou seja, pacientes com lesões relativamente discretas podem experimentar sofrimento emocional profundo. Vergonha corporal e estigma. A pele é o órgão mais visível do corpo e por isso doenças de pele têm impacto social muito particular. Pacientes com psoríase frequentemente relatam olhares de estranhamento, medo de contato físico, comentários sobre a pele. Muitos passam a evitar praia, academias, roupas que exponham a pele. O estigma dermatológico está fortemente associado a sofrimento psicológico e impacto na qualidade de vida. Com o tempo, alguns pacientes passam a viver em estado de vigilância constante em relação ao próprio corpo. A pele como fronteira do eu. Para entender por que doenças de pele têm impacto psicológico tão intenso, podemos recorrer à psicanálise. O psicanalista francês Didier Anzier desenvolveu o conceito do eu-pele. Segundo Anzier, a pele funciona como um modelo simbólico de identidade psíquica. Ela representa o limite entre o interior e o exterior, o contato com o mundo, uma base da experiência corporal do self. Quando a pele sofre alterações visíveis, essa experiência de identidade pode ser abalada. A ideia de pele psíquica. O psicanalista Esther Bick propôs o conceito de pele psíquica. Segundo essa ideia, a mente necessita de uma função de contenção que permita integrar experiências emocionais. Quando essa função falha, o indivíduo pode experimentar sensações de fragmentação ou insegurança interna. Alguns autores sugerem que doenças de pele podem ser vividas simbolicamente como uma ruptura dessa função de contenção. Joyce McDougall e os teatros do corpo. A psicanalista Joyce McDougall escreveu situações nas quais o corpo se torna palco de experiências psíquicas difíceis de simbolizar. Ela chamou esse fenômeno de teatros do corpo,
Nesse modelo, o corpo pode expressar conflitos emocionais que não encontraram elaboração psíquica. Conceito de desamparo. Na psicanálise, um conceito central para compreender o sofrimento humano é o desamparo. O termo deriva da palavra alemã utilizada por Sigmund Freud. Ele descreve a experiência de vulnerabilidade diante de situações que escapam do nosso controle. Doenças crônicas frequentemente ativam essa experiência. Na psoríase, isso pode ocorrer pelo caráter crônico, a imprevisibilidade das crises e a visibilidade das lesões. Relato clínico 2. Um paciente com psoríase moderada disse uma frase marcante em consulta: "Doutor, parece que minha pele me trai." Ele relata que evita piscinas, academias e encontros sociais. Embora as lesões não sejam extensas, o impacto de vida cotidiana é grande. Relatos semelhantes são frequentes em estudos qualitativos com pacientes com psoríase. Psicodermatologia. A relação entre pele e sofrimento psicológico é tão frequente que deu origem a um campo específico, a psicodermatologia, uma área que estuda interações entre pele, sistema nervoso, processos psicológicos. Fatores emocionais podem influenciar processos inflamatórios por mecanismos neuroimunológicos. Contribuições latino-americanas na psicanálise. Na psicanálise latino-americana também encontramos reflexões importantes. O psicanalista Roosevelt Cassorla discutiu experiências de sofrimento e vulnerabilidade na clínica contemporânea. A psicanalista uruguaia Stella Iardino contribuiu para reflexões sobre identidade, subjetividade, processos e simbolização. A dermatologia como clínica do desamparo. Quando observamos a prática clínica, percebemos algo interessante. O consultório dermatológico frequentemente se torna um lugar onde aparecem experiências humanas intensas. Pacientes chegam com dor, vergonha, medo, isolamento, insegurança. Nesse contexto, o dermatologista ocupa uma posição singular. Ele não é apenas um profissional que prescreve medicamentos, ele também testemunha experiências humanas profundas. Conclusão: a psoríase é uma doença inflamatória da pele, mas para muitas pessoas ela também é uma experiência complexa que envolve vergonha corporal, estigma social, perda de autoestima, sensação de desamparo. A psicanálise oferece conceitos importantes para compreender esse fenômeno: desamparo, eupele, pele psíquica, simbolização do sofrimento. Reconhecer essa dimensão não enfraquece a medicina, pelo contrário, torna a prática médica mais completa, sensível e humana.